Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje abrimos com saúde e analisamos o relatório do Observatório Português dos Sistemas de Saúde, que denuncia promiscuidade entre público e privado na política PS mais longe da maioria absoluta. Falamos de educação e dos serviços mínimos na greve às avaliações. Na política local, o Governo deixa Douro e Alentejo de fora dos investimentos para 2030. E na política internacional, Itália pretende expulsar quem não é italiano. São então estes os temas que temos hoje para análise no Espaço Opinião e comigo em estúdio tenho o Albino Almeida. Albino, obrigada desde já pela sua presença. Começamos precisamente aqui por analisar este relatório do Observatório Português dos Sistemas de Saúde que nos diz que existe promiscuidade na saúde entre o público e o privado. Como é que podemos encarar este relatório e que conclusões podemos então aqui também fazer desta diferença entre público e privado? Olha, antes de mais... uma saudação a todas e a todos que nos escutam e veem, ouvem e escutam, e dizer-lhe que se os nossos telespectadores estiverem atentos, eu já falei disto aqui há uns programas atrás, quando disse que achava de um cinismo atroz as acusações do bastonário da Ordem dos Médicos. Aliás, denunciei aqui que ele tem pessoas colocadas nas administrações dos hospitais que votam num sentido e depois vêm dizer que as decisões padecem desta e daquela circunstância. Eu ia dizer enfermidade, mas como estamos a falar de saúde é melhor que não. Na verdade, se recorda, eu disse em determinada altura que achava muito estranho que o bastonário da Ordem dos Advogados, que é verdadeiramente um homem com, na minha opinião, hoje é para mim muito claro que é um homem com ambições políticas, não sei exatamente em que partido, mas tem ambições políticas, caso contrário, teria vergonha de dizer, que eu considero, teria vergonha de dizer que os governos, ou que este governo em especial, valoriza o setor privado em detrimento do público ou quer privatizar a saúde, que essa então é de cabo de esquadra. Na verdade, quem privatizou a saúde foram os médicos. Primeiro, porque fizeram os hospitais privados, direito que lhes assiste, e em segundo lugar, porque fazem dos hospitais privados uma forma de aumentarem os seus rendimentos, que são altos. Se estiverem a pagar impostos, também pagam muitos impostos e por isso têm a minha admiração. E repito isto que disse, não é? Por isso, reitero, se estiverem a pagar impostos, por estas horas extras e por estes atos médicos que fazem nos hospitais privados, é um direito que lhes assiste, nada de especial. Agora, não se pode dizer que os governos querem privatizar quando são os médicos, em Barda, com o devido respeito, que criaram hospitais, clínicas, e temos aqui o Hospital do Bonfim, bem perto de nós, que é uma excelente unidade de saúde que está às moscas. E, portanto, aquilo que lhe digo é, este relatório vem dizer rigorosamente a verdade do que temos. Não temos, da parte médica, há muitos anos, até por uma questão daquilo que são as suas convicções, em muitos casos até ideológicas, não quero dizer partidárias, quero dizer ideológicas. Na classe médica encontramos pessoas conservadoras, que seriam facilmente aglutináveis à direita do espectro político. E, portanto, desse ponto de vista, enquanto como mais conservadores do ponto de vista ideológico, é natural que os médicos prefiram mais a iniciativa privada, prefiram mais os hospitais privados e tenham criado os hospitais privados, tenham estado a dar gás, passa a expressão, às seguradoras para criar sistemas de saúde privados e paralelos ao Sistema Nacional de Saúde. E, portanto, este relatório vem colocar a verdade de que falava o há pouco tempo falecido António Arnaud. Ele dizia que o que era preciso claramente definir era uma carreira médica que não permitisse que quem optasse pelo sistema público pudesse estar ao mesmo tempo a exercer medicina no sistema privado. E enquanto não houver a coragem... E é esse o verdadeiro problema, Albino Almeida? Se for ver a proposta do livro Salvar o SNS, que o Dr. António Arnaud escreveu em parceria com o Dr. João Semedo, é justamente aqui que entronca o problema. Todas as reformas do Serviço Nacional de Saúde, no sentido em que vieram a ser feitas, têm fundamentalmente levado a que, se não houver da parte do Estado uma visão de conjunto, nós vamos ter os muito ricos subsidiados nos hospitais privados e vamos ter os pobres e os que não são remediados sequer nos hospitais públicos. E, portanto, a teoria é sempre a mesma, a teoria do utilizador-pagador, que é uma teoria de direita. Temos que o reconhecer. E os médicos, por mais que digam o contrário, e que alguns façam o contrário, e que tenhamos muito João Semana, que eu quero reconhecer e saudar, há bastantes, na realidade a ideologia prevalecente nos médicos visou e foi orientada para o fortalecimento de hospitais privados e, portanto, não me causa... Antes, acho que o relatório é verdadeiro,
é um observatório português, portanto, mas que tem estado a constatar realidades. O mesmo se passa com os enfermeiros, devo dizer-lhe, não é? O mesmo se passa com os enfermeiros, porque nós sabemos, e eu sei isto de fonte limpa, que muitas vezes, em alguns médicos e algumas áreas de enfermagem, as pessoas estão no hospital, entram, marcam um ponto e depois saem para fazer o seu trabalho e ficam mais ou menos combinados com os colegas para quando for preciso chamas de repente que eu vou e, portanto, isto passa-se assim. Isto passa-se assim. De onde eu acho que António Arnaud tinha razão quando diz que era preciso revalorizar a carreira médica, agora que se fala tanto dos professores. Mas revalorizar de que forma, Albino Almeida? Pagando melhor, provavelmente, porque esse é o problema, não é? Se alguém vai fazer atos médicos, sejam consultas, sejam cirurgias para o privado, vai com a ideia de aumentar o seu rendimento pessoal ou familiar, não é? Por isso, se é assim, é porque os salários e a carreira dos médicos pode não estar bem pensada ou estruturada para as necessidades que nós temos hoje. O grande problema é fazer reformas com a vida em andamento. Se a gente pudesse parar tudo por um dia ou dois, reformar tudo e depois começava de novo, só que isso não existe. É o mesmo problema da educação. É preciso reformar para a frente, de maneira a saber, daqui a 5, 6 anos, por exemplo, termos garantida a exclusividade médica. Ou seja, quem trabalhar no Sistema Nacional de Saúde não pode acumular com trabalho médico, ato médico no sistema privado. Agora, isso tem sido... Não pode existir esta discrepância entre a saúde pública e a saúde no privado? Repara, quando nós criamos, e repare que são os médicos que criam, isto é demasiadamente sofisticado, mas eu vou arriscar tudo aqui por respeito à televisão que me convida para estar aqui a comentar. Porque eu devo dizer, porque é assim que eu sinto. Quem levanta o problema de que o hospital não tem isto, não tem aquilo, não tem aquele outro, no momento em que é sabido que o Governo gostaria, e tudo fez para restituir os salários, acabar com as sobretaxas, só pode ter um objetivo: criar uma imagem negativa do sistema público. Para quê? Para favorecer o privado. Portanto, quanto maior for esta ideia de que não há cirurgias, não há médicos para as obstetras, não há isto, não há aquilo, estas informações saem da parte médica. Saem da parte médica, só podem ter um objetivo. Como eles não quererão que se fique a pensar que eles é que são incompetentes, atiram a bola para o Estado dizendo o público não está bem financiado, logo a alternativa para os que podem será o privado. Isto é uma forma de alimentar o privado nesta fase histórica do país. Por isso é que eu digo que o Sr. Bastonário, que eu conheço, por quem tenho estima pessoal, do meu ponto de vista, as derivas que tem tido, o que tem dito, que não cola com a realidade como se vê nisto, e por isso ele hoje desdobrou-se em contactos a desmentir isto, ele sabe que isto é verdade. E ele sabe que isto veio pôr as coisas no seu devido lugar. Porque se nós formos ver, na realidade... Mas existe outra questão também que se prende com os doentes que passam do setor público para o setor privado. Como é óbvio. Administrações hospitalares, no tempo do Dr. Paulo Macedo e com a conivência e conveniência do Governo, fizeram montes de contratações no sistema privado. Eu, algumas, acho que fazem todo o sentido. Agora, legislemos e digamos, por exemplo, eu não tenho dúvida nenhuma, Helena, que nós vamos precisar de cuidados continuados. E a minha pergunta é esta: porquê é que o Hospital Fernando Pessoa teve tantos anos à espera de ver reconhecida a unidade de cuidados, até paliativos, que lá tem, quando se falou de eutanásia, muito se falou de cuidados paliativos? Qualquer hospital privado que queira concorrer é uma eternidade e fica na mão do Ministério da Saúde ou do Ministério da Segurança Social. A minha pergunta é: não é possível tornar isto mais claro e dizer há áreas em que o Estado não tem condições de responder, até pelo volume de pessoas que todos os anos fica mais velha e, portanto, faz sentido haver unidades privadas que têm acordos com o Estado? A minha dúvida é se faz sentido, por exemplo, o que está a acontecer, que é quando a pessoa tem uma doença grave e o seguro acaba, o plafond do seguro acaba, para aquele tratamento em medicina privada e reentram nos hospitais, já operados, já com tratamentos feitos na área da quimio ou da radioterapia, percebe? Isto é promiscuidade. Como muito bem diz. Agora, os doentes, quando estão doentes e quando têm doenças graves, em primeiro lugar também é pensar que querem uma atenção individualizada e, num primeiro momento, talvez a encontrem mais facilmente no hospital privado. Só que quando chegar ao hospital privado e perguntar onde é que trabalha o médico, vai surpreender-se. Ele vai lhe dizer que também trabalha num qualquer hospital público. Muito bem. São então estas as conclusões também deste relatório sobre a saúde.
Albino Almeida, passamos agora então para o nosso próximo tema. Falamos de política, falamos da intenção de voto dos portugueses, que depois de uma sondagem nos diz aqui que o PS está mais longe da maioria absoluta. Olha, como é que podem ser interpretados estes dados? Podem ser interpretados da única forma possível. A legislatura passou o meio da legislatura e com ela, com chegar ao meio da legislatura, ficaram cumpridas todas as promessas do governo relativas aos acordos de coligação, que permitiram, não é uma coligação, que permitiram a governação. Se recorda, há um tempo dizíamos aqui que a agenda desta maioria estava esgotada, ou seja, tudo aquilo que tinha sido compromisso com as forças políticas tinha sido cumprido. Portanto, agora importa opções políticas para o futuro e essas não estão escritas em lado nenhum. Ou seja, não há, por isso é que os dois partidos que assinaram com o PS o acordo de governação não estão no governo. E, portanto, é particularmente interessante que as sondagens, que andaram a vender um PS a crescer para a maioria absoluta, tenham acordado agora para que nos últimos 12 meses, ou seja, no último ano, se lermos bem o que está aqui, segundo esta sondagem, houve uma perda de 1% ao mês. Eu diria uma coisa muito simples. É natural para quem está no governo. A minha estranheza tem a ver com o facto de que, e aqui não é dito, o PSD não subiu e os partidos à esquerda dos partidos à esquerda, o que subiu foi o Bloco de Esquerda, que por acaso, como saberemos, agrupa pessoas de todos, desiludidas com todos os partidos, mas cuja ideologia ninguém conhece muito bem. Por isso, eu não me atreveria a dizer que os eleitores do Bloco de Esquerda são de esquerda. Há lá muita gente que fez voto de protesto e é natural que continue, por exemplo, médicos e, por exemplo, professores, que estão prejudicados nos seus interesses diretos, não é o interesse geral, são os interesses deles enquanto classes sociais, estejam neste momento e de novo a fazer o voto de protesto e é assim que eu leio a sondagem. Os últimos casos de que temos conhecimento também, o caso de José Sócrates, também de Cisa Vieira, de Manuel Pinho, podem estar a ajudar de facto a baixar estas intenções de voto dos portugueses? Não creio, sabe porquê? Não creio porque os portugueses, do meu ponto de vista... E também o caso dos professores, o mais recente. Esse causa desgaste, já vivi isso. E que vamos falar a seguir também. O dos médicos causa desgaste, efetivo, porque depois as pessoas no dia-a-dia procuram os hospitais, procuram as consultas, procuram os exames que estavam marcados e é uma maçada, tem que ir lá outra vez. Aí sim, há uma erosão bastante grande nas pessoas. Por isso é que também a oposição não sobe, porque as pessoas também têm a noção, a oposição, neste caso o PSD, não sobe, porque as pessoas ainda se lembram do que foram os últimos 4 anos antes deste governo. A explicação para mim, para a sondagem é esta, ou seja, aquilo que uns perdem, outros não ganham, pelo menos por enquanto. Quem ganha são os que protestam contra tudo, e daí a subida do Bloco de Esquerda. Mas deixe-me Acha que essa questão da subida dos votos no Bloco de Esquerda se prende precisamente com o facto de se manifestarem e se mostrarem descontentes com muitas das situações, mas, no entanto, são também o Bloco de Esquerda que apoia o Governo? Sim, deixe-me dizer-lhe, os partidos, como eu disse aqui também algumas vezes, esta solução é uma solução inteligente que tem um lado, que é o lado de que os partidos podem afastar-se daquilo que lhes não interessa defender. Por isso, eu estou para ver com curiosidade o que vai acontecer no orçamento, porque, mais uma vez, como é óbvio, entre perder poder e influência, eu acho que nem o PC nem o Bloco vão querer perder a influência que têm ainda sobre o Governo. Mas deixe-me ir, portanto, à questão que me pôs há bocado. Se os chamados casos mediáticos estão a criar mais erosão, não acredito, porque nós todos os dias vemos casos mediáticos, digamos que o único partido que está fora desta guerra tem sido razoavelmente o PC, porque até o Bloco teve senhores deputados a dar 2 moradas para receber o subsídio na Assembleia da República. E, portanto, eu não creio que hoje isso constitua que não um aumento do populismo. Quer dizer, se a abstenção daqui a 1 ano e meio tiver aumentado, eu estarei aqui, se me convidarem, a dizer isto. O populismo funcionou, porque o populismo tem como consequência a diminuição do número das pessoas que vão votar. Aí sim, aí veremos que prejudicou a todos, no sentido em que as pessoas deixaram de votar. Eu acredito que casos como o José Sócrates, Silva Vieira, que apesar de tudo foi explicado, e já aqui falamos disso, pelas 40 e tal folhas que é preciso preencher para estas coisas, e como um convite para um governo muda em 2 dias a vida de uma pessoa, falámos disso aqui no último programa, e portanto, ao tempo que o Ministro está em funções, parece-me que faça aquela parafernália de papéis, ainda está a tempo de pôr tudo direitinho, isso é que é relevante. Agora,
está instituído no nosso país uma irresponsabilidade na forma como se fazem muitas vezes os julgamentos em praça pública. Aliás, o presidente do PSD tem dito fortes vezes que lamenta esta forma da justiça atuar, portanto deixar passar para fora as condenações que não sabemos se fará, como aliás há dias, e não está aqui, mas vem a propósito de saudar o Dr. Paulo Pedroso, porque viu um Tribunal Europeu reconhecer que o Tribunal Português tinha sido altamente incompetente, inclusivamente prendendo-o 4 meses e meio, sem nenhuma justificação que ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos parecia sensível. Esperemos pelo dia 26 para ver se não vamos ter a mesma coisa com Carlos Cruz, embora os processos sejam diferentes. Mas isto quero eu dizer que os julgamentos na praça pública, se prejudicarem algum partido, prejudicarão mais aquele que for da atualidade. Mas, em boa verdade, prejudicam a democracia e era bom pensar se este é o caminho. Prende-se também com o segredo de justiça. Prende-se com o segredo de justiça, com o não segredo de justiça, não é? Porque o segredo de justiça em Portugal é um rótulo que está na Constituição, ninguém cumpre. Albino Almeida, e fazendo aqui também uma ponte entre aquele que é o nosso próximo tema, falamos de educação dos professores, da luta então que está a ser levada a cabo pelos professores e também a luta do governo com os professores. De facto, começaram novamente uma greve. Desta vez a questão prende-se com os serviços mínimos. Ora, aí está. Eu, a semana passada, falei aqui do STOP. Falámos de greve também, falámos do STOP, do novo sindicato ultra-radicalizado, que obrigou todos os sindicatos a ir atrás da proposta. Esta proposta é feita pelo STOP. Este modelo de inventar uma greve a que não aderem todos é uma greve individual, em que, se for muito bem planeada, repara, até dá para fazer uma greve por dia todo um ano letivo. Há sempre alguém que está de greve e pode prejudicar o andamento da escola. E isto tem a ver com alguém que foi dirigente do Bloco de Esquerda e nunca aceitou sequer o compromisso do governo. Portanto, as pessoas têm nome e criam sindicatos. E neste país é fácil criar sindicatos, é fácil criar instituições paralelas às que existem sem nenhum escrutínio. Compreende? E, portanto, o que acontece é que nós estamos numa deriva radical da luta dos professores, em que eu disse aqui e vou voltar a dizer, se os professores, se for possível, colocar os professores na carreira, recuperando os 9 meses, 4 meses, os 9 anos, 4 meses e 2 dias, 942, como eles dizem, eu acho que tem que ser possível para todos os funcionários públicos. E direi mesmo que me sinto roubado no IVA que paguei a mais na restauração, porque esse entrou muito na carteira, porque sou uma família numerosa. Esse entrou muito na carteira e, portanto, o que é preciso é definir o que é que se vai reverter e até onde é que se vai reverter por direito e por respeito às pessoas que não viram revertido nada do que tiveram que pagar de forma absolutamente enorme, como disse o Ministro da altura, e não foram ressarcidos de coisa nenhuma até hoje. Agora, o debate tem que ser sério. Porque, por exemplo, eu vejo o PSD fazer declarações verdadeiramente extraordinárias. Dizem eles, se o Governo cumpriu, e o se está lá, se o Governo prometeu, tem que cumprir. E quando se pergunta o que é que estariam a fazer agora, remetem-nos para uma revisão da carreira docente. E, portanto, eu diria que há aqui muito cinismo, há aqui interesses políticos, curiosamente engraçados, porque há uma grande sintonia entre o PCP via FEMPROF e o PSD via FNE, parecem ambos ligados a partidos a quem interessam estas sondagens, isto é, fazer a ilusão do governo, porque ambos acham que vão poder dançar com quem ganhar as eleições em 2019. De facto, hoje os alunos fizeram o exame de português, muitos deles também sem saberem as notas que tinham. Pois, eu direi uma coisa muito simples, tem que haver responsabilização das pessoas e estou convencido que neste momento é possível o Governo pôr em cima da mesa uma proposta que, do meu ponto de vista, os sindicatos neste momento já admitem que possa ser o fim desta legislatura e a próxima legislatura toda. Isto é 5 anos para repor os valores que estão em causa. E há até quem faça contas e diga que isso daria uma ridicularia de 120 milhões por ano. O meu problema é saber se o Exército, as Forças Armadas, as polícias, que estão na mesma situação, poderão também, nesta perspectiva. Eu diria que se o país quiser fazer as pazes com estas classes profissionais, provavelmente vai ter que pôr em cima da mesa a resolução deste problema, mas não só em 5 anos. Vai ter que pôr em 7 anos. Porque, na minha modesta opinião, esse é um tempo razoável, que não chega a ser
digamos, um prazo muito alargado, mas que corresponde àquilo que são as necessidades da nossa economia para se robustecer e não corremos o risco, da meio do caminho, ter que voltar a fazer cortes ou ter que voltar a congelar salários. Muito bem. Albino Almeida, passamos então agora para o nosso próximo tema. Falamos de política local, falamos do Douro e do Alentejo e da possibilidade então daqui do Governo de deixar de fora dos investimentos para 2030 o Douro e o Alentejo. Pois, eu creio que falámos disso aqui, que foi reprogramado o quadro, digamos, o quadro europeu que está em vigor até 2020, foi reprogramado no sentido de se beneficiarem as instituições que estão no terreno a fazer trabalho válido em várias áreas. E, portanto, eu diria que nós sabemos que há outros caminhos de política pública internacional para defender os rios. Como é preciso em política fazer opções, eu diria que a opção não seria feita, até hoje não ouvi, sem, pelo menos, a complacência dos autarcas. E eu diria que neste momento há montes de projetos privados que vão fazer com que, nomeadamente o Douro, esses conheço vários e conhecemos todos vários, que vão fazer com que o Douro se imponha por si próprio, sem esta necessidade de subsídio à dependência, que muitas vezes se confunde com os fundos europeus. Assim como também o Alentejo, Albino. O Alentejo é diferente, porque há programas específicos para o Alentejo, eu não tenho disso a mais pequena dúvida, e direi que o Governo, numa lógica de descentralização e de valorização do interior, que aí está, que foi apresentada, não deixará de corresponder aos anseios essenciais destas duas áreas, porque senão não compreenderia o silêncio dos autarcas. Muito bem, Albino Almeida, passamos para o último tema. Falamos da Itália, já aqui também em alguns programas abordámos a questão da Itália, agora de uma forma mais concreta. A Itália pretende expulsar de quem não é italiano. Como é que podemos encarar esta pretensão do Ministro do Interior do italiano? Eu não tenho palavras para descrever aquilo que as televisões nos mostram nos Estados Unidos, que são pais presos nas cadeias porque são imigrantes ditos ilegais. Separação entre pais e crianças também. E crianças literalmente numa gaiola com água e pouco mais. Eu tenho sido muito duro nas palavras com o presidente americano, alguns amigos acham que eu sou muito duro mesmo, duro demais. Da última vez chamei-lhe burro. Hoje apetece-me chamar-lhe nazi. Desde a Segunda Guerra e os campos de concentração que eu não vi uma barbárie tão grande e uma vergonha tão grande. Penso que a primeira-dama americana está incomodada com isto e espero bem que ela, o Papa e outras forças vivas do mundo, a ONU, venham dizer que isto não é caminho. Porquê que ainda não fizeram, Albino Almeida? Não sei. Isto é absolutamente escandaloso. Porquê é que ainda não assistimos a nenhuma, digamos assim, vemos que de facto as imagens que nos chegam são precisamente tal como o Albino disse, isso. Mas não vemos que nenhuma instituição se pronuncia relativamente a isto, não vemos nenhuma tomada de atitude. Sabe, eu acho que há hoje uma lógica perigosíssima que é parecida com a que havia no meado do século passado, que é uma lógica de que do fechamento dos países. É isso a que estamos a assistir neste momento? Estamos a assistir. E de tal maneira assim é que a senhora Merkel está com grandes dificuldades para continuar a liderar o governo alemão se mantiver a política de boa convivência com a imigração. Foi ameaçada pelo ministro da Administração Interna, ou seja, são ministros que comandam as forças policiais dos países que lá na Alemanha, como na Itália, estão a tomar a mesma posição. Se nós olharmos com atenção, vemos que a Alemanha e a Itália foram berços do fascismo e do nazismo. Isto é preocupante. E é para aqui que eu queria apontar. Quando analisamos esses momentos da história que ficaram e marcaram, olhamos para isto e para estas decisões com alguma preocupação e o mundo tem que olhar para elas com preocupação. Eu acho que o mundo tem que olhar para elas com muita preocupação, dizer-lhe que a ONU nasceu a seguir à Segunda Guerra, como sabe, não é? Em 48, e visou justamente que encontrássemos caminhos para não deixar que as coisas se extremassem sem que o mundo marcasse posição e fizesse uma grande crítica. Eu estou a aguardar que quer o secretário-geral da ONU, quer o Papa, rapidamente tomem posição sobre isto, porque o Sr. Trump dizia ontem, numa campanha interna... Muito rapidamente, dizia ontem que isto era culpa dos democratas porque não conseguia implementar a política dele.
Eu acho que é absolutamente lastimável que o Sr. Trump esteja a fazer duas coisas. Coisa número 1, agradar ao seu eleitorado mais boçal, ao Ku Klux Klan e a outras forças quejandas, por um lado. E por outro lado, fazendo a caramunha, não é? Dizendo só há aquela desumanidade porque existem democratas. São a fonte de todo o mal, dizia ele ontem na América. Ou seja, o Sr. Trump só se imagina a governar sem outros partidos, sem liberdade de expressão, sem liberdade política, sem pluralismo político, e isso remete-nos para aquilo que é o que eu lhe estou a dizer. O Sr. Trump é originário de Alemães, a família dele foi para lá, mas o Sr. Trump tem o ADN dos grandes ditadores e eu não tenho dúvidas que o será se os Estados Unidos não puderem fazer, como não estão a poder fazer, aquela política de check and balance que eles fazem, que permite que os poderes controlem uns aos outros. Muito bem, Albino Almeida, terminamos então o nosso espaço opinião hoje. Voltamos a ver-nos então na próxima semana. Boa semana. Lá. Obrigado para si também e para os nossos telespectadores. Os desafios que o mundo atravessa na atualidade, a fechar então este espaço opinião hoje, eu regresso amanhã.